Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos amados em Cristo Jesus. Que a paz do Deus eterno, a paz que excede todo o entendimento, repouse sobre o vosso coração, sobre a vossa mente, sobre a vossa alma e sobre a vossa família. Eu vos convido neste momento para termos um instante de meditação na palavra do Eterno. Convido-vos para meditarmos em uma pequena reflexão, tendo como reverência ou referência o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17 ao verso 23. Este texto tem uma mensagem profunda e um aviso solene para o seu coração nesta hora. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pontos de destaques na vida deste homem. Conforme descreve Mateus capítulo 19, verso 20, era jovem, tinha saúde, vigor, vida, forças e amigos, e além do mais, era riquíssimo. Lucas 18 e 23. Possuía tudo que este homem podia lhe possuir. Possuía tudo que o mundo também podia lhe oferecer, como, por exemplo, casas, bens, conforto, luxo, faustos banquetes, festas, joias, propriedades, muitas diversões e dinheiro. Era um jovem rapaz proeminente. Era um homem de posição. Possuía status e fama. Tinha glória consigo. Apesar de ser jovem, já era rico. Era um prodígio. Era líder, famoso, fluente. Talvez até mesmo podia ser um oficial da sinagoga. Moço elevado, que elevava consigo uma reputação de grandes prodígios social. Era um moço ético. Ele era portador de excelentes predicados morais. Tinha consigo bons comportamentos. Trazia uma fina educação, moço sincero, sem jaça, íntegro. Não vivia nas orgias, não era adúltero, nem desonesto. Vivia uma vida honrada, pura, dentro dos mais rígidos padrões morais. Possuía uma excelente conduta exterior. Era um homem virtuoso. Era insatisfeito com a sua vida. Que me falta ainda? Foi a pergunta dele. Tinha tudo para ser feliz. Possuía tudo que o mundo podia lhe oferecer. Mas seu coração continuava vazio de Deus. Deus pôs a eternidade no coração do homem, através do seu Filho Jesus Cristo. Seu dinheiro, sua posição não preenchiam, assim como não preenche o vazio da alma. Ele estava cansado daquela vida.
nada satisfazia seus anseios. Sua vida era uma busca constante. Ser correto não lhes bastava, ser religioso não é o suficiente. Glória a Deus! Era sedento da salvação, conforme relata o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17. Aquele moço tinha sede de Deus, tinha sede de vida eterna, assim como estava ansioso. Ele sabia que ainda não possuía a vida eterna. Ele não queria enganar a si mesmo. Ele queria ser salvo. Ele foi à fonte certa, a pessoa certa, Jesus, o Salvador do mundo. Ele foi até Jesus. Ele buscou o único que pode salvar. Ele já tinha ouvido falar que Jesus era o Salvador do mundo. Sabia que ele já salvara tantas pessoas. Aquele moço sabia que Jesus era o Salvador e a salvação para a sua vida cansada. A resposta para o seu vazio. Ele não busca atalhos. Ele vai direto ao ponto. Ele vai direto a Jesus e interroga: o que farei para ter a vida eterna? Ele foi a Jesus com pressa. Muitos querem ser salvos, mas deixam para amanhã. Protelam, adiam e vão para o inferno, porque não buscam a salvação em Cristo. Este moço, além de rico, ele corre, ele tem pressa, ele não aguenta mais esperar. Aleluias! Ele foi a Jesus de forma reverente. Ele se humilhou, se ajoelhou, se quebrantou. Ele foi com uma atitude certa. Ele foi ao amado Salvador. Jesus o amou. Jesus viu o conflito do seu coração. Jesus diagnosticou o seu vazio. Jesus viu a sua sede de salvação. Jesus viu o seu desespero existencial sobre si. Jesus se importou com ele. Glória a Deus, Jesus também ama você. Assim como amou aquele moço. Os enganos fatais deste homem é o que nós vamos aprender. Ver a Jesus apenas como mestre e não como Deus, para ser salvo não basta. Apenas seguir os ensinos de um mestre. É preciso se curvar diante de Deus. É preciso saber que Jesus é o Cristo Salvador enviado por Deus. Ver a salvação como mérito e não como presente da graça de Deus. Seu desejo de ter a vida eterna era sincero, mas estava enganado quanto à maneira de alcançá-la. Queria obter a salvação através da obediência externa, os mandamentos externos. Todas as religiões do mundo ensinam que o homem precisa merecer salvação. Exemplo, na Índia, multidões, no desejo de ser salvo, deitam sobre uma cama de prego ao sol, aquele sol escaldante, e balançam-se sobre um fogo abaixo.
Assim, eles sustentam uma mão erguida até se tornar imóvel. Fazem longas caminhadas de joelhos. Não têm consciência de que é pecador. Glória a Deus. Não amou a Deus sobre todas as coisas. Aquele homem era idólatra. Seu Deus era o dinheiro. Fez-se escravo dos seus bens. Amava mais o seu dinheiro do que a vida eterna. Seu pecado era ser rico com orgulho e avareza. Era possuir muito dinheiro, mas ser possuído pelo dinheiro. Isto o levava a desprezar o dom da vida eterna, que é a salvação. Não amou ao próximo como a si mesmo. Vivia egoisticamente para si próprio. Assim, amava mais as coisas do que as pessoas. Ele era um míope espiritual. Tinha um alto conceito de si mesmo. Era respeitável por não fazer coisas erradas. O jovem rejeita a Jesus, renuncia à vida eterna e sai triste. Marcos 10:21. Ele queria a vida eterna, mas não queria fazer a renúncia. Amava mais o seu dinheiro. Prefere ir para o inferno do que abrir mão do seu dinheiro, dos seus bens, ajudando ao próximo. Mas que insensatez! Ele não pode levar um centavo para o inferno. Ele rejeita a Jesus e a salvação. Ele rejeita a Jesus e as suas exigências. Rejeita confiar em Jesus, rejeita seguir a Jesus, rejeita a alegria eterna da salvação eterna. Sai triste com a sua riqueza. Entre o dinheiro e Cristo, ele preferiu escolher o dinheiro e rejeitou a salvação. Conclusão: há pessoas que desejam salvar as suas almas e não conseguem. Um ídolo entronizado no coração pode levar você a perder a sua alma para sempre. Você deseja ser salvo na verdade? Já renunciou tudo aquilo que impede de se render a Cristo e ter uma vida abençoada por Deus. Aquele homem realmente, ele desprezou a salvação, porque não quis abandonar a sua riqueza. Além de ser um homem sábio, íntegro e de um bom conhecimento, conhecendo todos os mandamentos de Deus, mas preferiu rejeitar a Jesus com a sua graça infalível. Preferiu rejeitar ao Senhor Jesus e ficar com a sua riqueza, com o seu dinheiro e com a sua demagogia, e viver cegamente distante e longe do reino de Deus. A salvação é dom gratuito de Deus, é uma graça imerecida àqueles que aceitam a fé. Mas para chegarmos ao pleno plano da salvação, é preciso fazer uma renúncia. Renunciar o velho homem, renunciar às coisas que impedem de vivermos uma vida plena diante de Deus. Rejeitar as riquezas deste mundo
É preciso renunciar às avarezas. Não somente a riqueza, como aquele moço, pode impedir o homem de ser salvo, mas existem muitas coisas que precisam ser renunciadas para herdarmos a salvação eterna. É preciso fazer uma renúncia total. Necessário se fazer uma averiguação sobre as nossas vidas. O que muitas vezes impede de aceitarmos a Cristo como Salvador e doarmos-nos por inteiro a Ele? Às vezes não alcançamos a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa graça, a nossa paz e a nossa felicidade, porque não queremos renunciar a algo que esteja sendo um atrapalho, uma pedra de tropeço em nossas vidas. Às vezes não somos curados da enfermidade porque existe uma pedra de tropeço impedindo e não queremos renunciar àquilo. Aquele moço não quis renunciar à sua riqueza e preferiu perder a sua salvação. Fazemos e façamos um exame nas nossas vidas conscientemente nesta tarde. O que impede de você ser abençoado por Deus? Jesus continua dizendo para você, para nós nesta tarde, assim como disse para aquele moço: ainda falta uma coisa. Ele pensava que sabia de tudo, conhecia tudo porque era praticante das leis e dos mandamentos. Mas Jesus replica dizendo: ainda falta uma coisa. Para Moisés, ao ter um encontro com Deus, no Monte Horebe, quando a sarça ardia e não se consumia, Moisés se aproximou de Deus para ver por que aquela sarça não se consumia. Quando se aproxima de Deus, Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa, é lugar santo. Moisés carregava consigo um crime porque matou um egípcio e enterrou sobre a areia. E Deus precisava dele. Deus queria ter um encontro com ele. Mas o que faltava para Moisés? Tirar a sandália dos teus pés. Aquele moço rico, faltava a ele abandonar suas orgias, sua riqueza e dar o dinheiro aos pobres. Moisés precisava tirar as alparcas dos seus pés. Glória a Deus. Nicodemos, ao ter um encontro com o Senhor Jesus à noite, procurou a respeito da salvação. Jesus falou para ele: necessário vos é nascer de novo. O que faltava para Nicodemos obter a salvação? Ter um novo nascimento na presença de Deus. Não entendendo os planos e os propósitos da salvação, Nicodemos disse: como pode ser isso? Porventura pode um homem velho nascer de novo? Voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Não compreendia os planos da salvação. Nicodemos, sem entender, Jesus explica: a salvação de Deus é como o vento que vem e sopra, vai de um lugar para o outro, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito de Deus. Os que são nascidos do Espírito de Deus entendem as coisas de Deus, reconhecem a Cristo como Salvador, pelejam pela salvação, lutam por ela, aceitam a Jesus pela fé, meditam no Evangelho da Graça e procuram viver uma vida sóbria diante de Deus. Nicodemos precisava e faltava para ele um novo nascimento. Na sepultura,
onde estava Lázaro, estava uma pedra sobre a porta. O que faltava para Jesus operar um milagre na vida daquelas mulheres? O removimento da pedra. Precisava crer nas promessas. Precisava acreditar que Jesus é a ressurreição e a vida eterna. Elas precisavam remover a pedra. Será que Jesus não poderia fazer isso? Podia. Assim como ele tinha poder de ressuscitar a Lázaro, ele podia mover aquela pedra facilmente. Mas Marta precisava fazer a parte que lhes cabia, remover a pedra para ver o milagre e a glória de Deus. Quem sabe nesta tarde, existe uma pedra para ser removida. Existe algo que tem que ser tirado para você ver o operar de Deus na sua vida. Veja você que para cada personagem que nós citamos nesta tarde, faltava uma coisa para eles completar os requisitos primordiais da presença e da glória de Deus na vida deles. E eu vos faço uma pergunta nesta hora. O que está faltando para você poder contemplar a grandeza de Deus sobre a tua vida? Glória seja dada ao nome do Senhor. Que nós aprendamos, amados, a observar a palavra de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo. E ao ouvir a voz do Espírito Santo, não devamos nós endurecer o nosso coração, mas de bom grado receber a palavra de Deus, a palavra que edifica, a palavra de vida eterna, a palavra que transforma, a palavra que regenera, a palavra que traz para nós sabedoria e conhecimento dos céus. Porque a palavra de Deus é a água que vem saciando as nossas sedes de justiça. É o pão que vem alimentando a nossa alma faminta das coisas dos céus. E Jesus pergunta nesta tarde: o que queres que eu te faça? Jesus quer fazer coisas maravilhosas na minha vida. Jesus quer fazer coisas gloriosas na tua vida. Basta tão somente nós obedecermos a tua voz e reconhecer a voz do Espírito Santo atuando em nosso coração. Ainda falta uma coisa. Medite nesta palavra. Procure saber o que está faltando para você ver como a sua vida vai melhorar diante de Deus. Se for preciso, remova a pedra. Se for preciso, tira a sandália dos teus pés. Se for preciso, renuncie tudo aquilo que está impedindo de você ver a presença de Deus sobre a vossa vida. Que Deus, na pessoa de Jesus, te abençoe e te enriqueça na graça do seu Filho amado. E que esta palavra sirva para um despertamento e para um elevo espiritual da vossa santíssima fé em Deus, o Senhor. A paz esteja com todos e que todos sejam agraciados e alcançados pela presença do Espírito Santo.